Bem-vindos ao nosso mais novo quadro de vídeos curtos e este quadro é chamado de Compartilhando a Minha Leitura. Isso mesmo, eu quero compartilhar com você a leitura de nossos livros, os livros que nós lemos, que buscamos conhecimento, entendimento. O conhecimento vem dos livros, uma boa parte. Outra parte você vai aprender ouvindo alguém ministrar o seu coração, ministrar para você, te ensinar algum assunto. Mas a leitura continua sendo extremamente importante, embora o nosso país, a nossa nação, seja uma nação preguiçosa na área da leitura. Nós não podemos deixar que isso tome conta de nós e seja uma cultura dentro do nosso ser. Bom, eu gosto muito da leitura, eu gosto muito de ler. Você pode ver na minha retaguarda alguns livros que nós já lemos e alguns deles, bem poucos, ainda não lemos. Mas nós gostamos muito desse contato físico com o livro. Nós temos também acesso a arquivos em PDF, mas eu não gosto de ler assim. Eu sempre mando imprimir para poder fazer o livro ali físico e eu poder ler sempre que eu precisar, sempre que eu quiser. Então esse contato com papel, esse contato com o livro, para mim, é muito importante, ok? E eu respeito você, tem pessoas que leem com facilidade, não tem problema algum em ler um PDF, em ler ali um arquivo. Bom, o importante é que você leia, crie o hábito de ler. Você que tem filhos, ensine seus filhos a ter o hábito de ler. A leitura é extremamente importante. Bom, eu quero compartilhar com você a leitura de um livro muito bom. Eu gosto demais desse livro, esse autor também é um grande homem de Deus, ou foi um grande homem de Deus, ele já partiu para o Senhor. As três chaves para o livro de Atos, as três chaves para o livro de Atos. T.L. Osborne foi um grande evangelista, um homem de Deus, que ganhou muitas vidas para o Senhor, um homem de Deus que alcançou muitas pessoas na África. O trabalho dele era voltado para o povo ali da África, ele serviu aquelas nações ali por muitos anos, pessoas foram resgatadas, tocadas, transformadas. Então era um homem que realmente ardia no seu peito, no seu coração, o desejo pelas vidas, o desejo para levar a palavra às pessoas que não conheciam e que eram desprezadas pela maior parte das outras nações. Então, esse livro é muito interessante, as três chaves para o livro de Atos. Eu quero ler aqui o prefácio, já me chamou a atenção, a primeira estrofe desse prefácio mexeu muito comigo, porque me fez pensar numa realidade que não é mais a realidade de hoje, da nossa geração, e que precisamos resgatar essa realidade. Nós temos essa condição de resgatar esta realidade. Ele fala assim: desde a juventude, desejo pessoal dele, sempre tenho acreditado que os milagres são vitais para o cristianismo verdadeiro. Olha só, ele acreditava e até quando morreu ele acreditava, mas na juventude já cria nisso, que os milagres são vitais para o cristianismo verdadeiro. Nós sabemos hoje que existe uma grande resistência aos milagres de Deus, ao poder milagroso de Jesus, à unção do nome de Jesus para operar milagres. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam piamente nisso, cegamente nisso, mas com o passar dos anos, algumas coisas foram acontecendo e de fato não podemos negar isso. Muitos começaram a brincar e usurpar desse poder, desses milagres, para poder beneficiar a si mesmo. Isso gerou uma resistência por uma grande parte da igreja, do povo cristão, do povo religioso, gerou uma certa resistência quanto aos milagres, porque passou a ser como uma moeda de engano. As pessoas elas se sentiam ameaçadas quando via alguém operar milagres, embora exista hoje muita gente que é focada nos milagres. Se o ministro A tem uma boa palavra, não me interessa tanto, mas se ele tem milagres, interessa-me demais ouvi-lo ou estar onde ele está. Isso é muito forte ainda na cultura cristã e isso é perigoso.
ok? Nós temos que ter um equilíbrio. Se não tiver palavra, nada me interessa mais além da palavra. O que acontece após a palavra é resultado de uma boa ministração da palavra de Deus. Então, sempre a base será a palavra de Deus. Mas o que ele diz aqui é uma grande verdade. É que os milagres eles são vitais para o cristianismo verdadeiro. E nós temos percebido uma escassez dos milagres no meio cristão. E esse momento de agora, essa aflição presente no mundo todo, desafiou a fé de muitos cristãos acerca dessa parte do evangelho. Os milagres, o poder, as curas, os sinais, os prodígios. E Jesus disse no capítulo 16, versículo 15 a seguir, do evangelho segundo Marcos, que alguns sinais seguiriam, né, os que crescem nele. Quais eram esses sinais? Ele destaca aqui. Veja só, Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, ele está falando sobre o evangelho, a pregação do evangelho. E disse-lhes: ide por todo o mundo e proclamar o evangelho a toda a criação. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, pregue o evangelho para a criação. Quem da criação crê será salvo. Quem não crê não será salvo. Aí ele fala: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aqui são milagres que acompanham o evangelho na vida daquele que crê. Então, realmente, os milagres são vitais para um cristianismo verdadeiro. E muito mais do que isso, para um evangelho puro e verdadeiro. Então, nós precisamos resgatar esses princípios importantes do evangelho e tirar toda esse descrédito que a falta de integridade e honestidade gerou nas pessoas em relação aos milagres. Então, muitos já desconfiam quando alguém opera milagres. Desconfiam. Pode ser um tipo de engano, algo que é para nos seduzir e nos enganar. Porque isso aconteceu muito. Mas isso não pode anular o fato de que faz parte, sim, do evangelho, o poder dos milagres do Senhor e no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.